Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia para a gente começar aqui nossa jornada da consciência, tá, pessoal? Vamos continuar com toda a dificuldade que a gente encontra aqui nessa realidade. A gente tem que continuar, tá? E vamos prosseguir aqui, né, pessoal? O nosso estudo que já tá na. A gente vai falar a sétima parte, tá, pessoal? A gente aí falou a sexta parte aí. Está rendendo, né, pessoal? E tá muito bom, né? Tá muito bom esse estudo. Espero que vocês assistam cada capítulo, tá, pessoal? Eu sei que é uma dificuldade, né, de a gente tirar tempo para assistir, mas eu espero que vocês sigam aí essa novela que eu estou fazendo aqui, tá? E porque a gente precisa do conhecimento, da expansão da coisa, para entender todas as coisas, tá, pessoal? Esses dias aí eu estava vendo na live aí que cidadão não queria que falasse o nome de Jesus, não é o nome correto para se falar, né? Porque ele tem uma tradução na língua lá que significa porco, é que não sei o quê. Mas é engraçado, né, pessoal? E isso aconteceu até, eu vi aí a notícia, né? Que eu acho que foi a skatista aí que ela parece que é evangélica, a família dela é evangélica, e quando ela ganhou a medalha, ela escreveu aqui: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí esses que organizam aí esse negócio da Olimpíada, né? Não queria que falasse, colocasse esse nome lá, tá proibido. Então todos os esportistas, todos estão proibidos de falar, colocar mensagem, o nome de Jesus, né? Outros nomes pode falar tranquilamente, menos o nome de Jesus, tá, pessoal? Então, por que está proibindo? Se esse nome não é um nome, como é que se diz? Um nome que é inventado, tem a tradução de porco, então por que está proibindo de falar esse nome? Entende, pessoal? Porque quando também a pessoa está doente, ora pela pessoa no nome de Jesus, tá? Entende, pessoal? Então, por quê? É um nome, por isso que Cristo falou, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Então, é um nome que está acima de todos os nomes. Por isso que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, todo o senhorio que se coloca aqui, o nome de Jesus está acima de tudo. Tá? O nome de Jesus Cristo está acima de todos esses nomes. Então, é por isso que estão proibindo. Tá? Porque é um nome que incomoda, tá, pessoal? É um nome que tem poder, que tem autoridade sobre todas as coisas. E a gente está aqui, né? O príncipe desse mundo, ele não quer que vocês usem o nome de Jesus. Você entre na frequência de Jesus Cristo. Ele não quer isso. Então não fala esse nome aqui, não pronuncia, não, mas todas as pessoas na hora que vai ser expulsar demônio, vai curar a pessoa, tudo está usando o nome de Jesus, né? E tem efeito, porque é um nome que está acima de todos os nomes. Então, meu Deus, o cara fez uma live inteira, mais de 1 hora e meia para falar sobre essa bobagem que ele estava querendo falar. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas existem essas pessoas, porque essas pessoas acham que agora é sabidona, sabe de todas as coisas, né? É engraçado, tá, pessoal? Essas pessoas. Mas é isso, a gente é o nível de consciência que essas pessoas estão, tá? Até encontrar a verdade mesmo, tá, pessoal? Até encontrar a verdade essas pessoas. E a gente tem que entender, pessoal. Outra coisa que a gente tem que entender é quando a gente é desperto, né, pessoal? A gente quer que todas as pessoas entendam
o que a gente está entendendo. Não é porque cada um está em um nível, tá? Às vezes até pessoas da nossa família, né? Porque às vezes está cometendo algo, está em perigo. Então, a gente quer sempre avisar, sempre que quer empurrar, como a maioria dos evangélicos quer empurrar que a pessoa se converta forçadamente. Não é assim, tá, pessoal? Na espiritualidade não existe isso. Aqui é o quê? É tomada de consciência. Aqui é quando você desperta isso. Você começa a buscar, você tem interesse. Então, por isso que eu só posso ajudar as pessoas, tá? E às vezes eu nem ajudo pessoas da minha família, mas eu estou ajudando pessoas que eu nem conheço. Mas pessoas que estão interessadas. Ela vem perguntar, ela vem querer saber, ela vem, ela acredita que eu posso ajudar ela em alguma coisa, no nível material, né, emocional, físico, espiritual. Então ela vem porque ela tem problemas, tá? Então ela vem pedir ajuda. Então a gente só pode ajudar aquele que pede ajuda a gente, pessoal, tá? O nosso familiar, a gente quer ajudar, mas se ele não quiser, a gente não pode fazer nada, pessoal. É triste porque a gente sente, né? Eu sei disso, a gente tem uma ligação com nossos familiares que estão próximos, porque a gente está convivendo junto, tá, pessoal? Então eu sei disso, tá? Eu entendo o sentimento, certo? Eu digo, mas é isso, irmão Samuel, eu quero que essa pessoa seja assim. Eu também quero que todo mundo, meus familiares, eu quero também. Mas será que essas pessoas querem? E a gente tem que respeitar isso, tá, pessoal? É uma lei do universo, tá? É uma lei do universo que está posto aqui nessa realidade. É, o que que a gente pode fazer? A gente mandar boa energia, orar, pedir que a Deus, a espiritualidade toque nessa vida, abra o conhecimento dela, para que abrindo o conhecimento ela venha entender o que eu estou falando, tá? Ou mesmo ela não entendendo, ela é espiritual, ela vai recebendo a frequência do meus vídeos aqui. Tem pessoas que vieram aqui, ficaram assistindo meu vídeo e não entenderam nada. Mas ela disse assim, irmão Samuel, eu não entendi nada, mas como é que se diz? A frequência, a vibe que você está falando aí, como é que se diz? A vibe que você está falando aí, ela, nossa, é uma vibe muito boa. Eu estava me sentindo bem ouvindo você e tal, essas coisas. Então, é isso a vez que acontece com a pessoa, tá? Ela estava experimentando a frequência aqui, ela viu que é uma coisa diferente, ela estava observando, né? Ouvindo a voz desse gordinho aqui, né? Entende? Então, tudo isso, tá, pessoal? Faz parte do nosso processo aqui, tá? Então, por isso que a gente tem que respeitar cada pessoa, cada consciência que está aqui nessa realidade. Tá bom, pessoal? Depois de dar uma introdução dessa, nossa, que introdução, hein, pessoal? Depois de a gente dar uma introdução dessa, o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar para o nosso estudo lá, que é o tema. Você lembra o tema ou não? Ou já esqueceu igual a mim? É? Porque quando a gente dorme, esquece tudo, né, pessoal? Então, você lembra do tema que a gente está falando? Mas eu anoto tudo aqui, ó, pessoal. Tá? Então, a gente está falando sobre esse tema, o que é o trabalho da espiritualidade. Então, pessoal, olha, é um tema muito importante porque tem muita confusão na cabeça de muitos religiosos sobre isso aqui, tá? Tem até um espiritualista, algumas pessoas que falam de expansão de consciência, não entendem o que é o trabalho da espiritualidade.
Os evangélicos não entendem. Entende? Então, é muito importante eu falar sobre esse trabalho aqui da espiritualidade, tá, pessoal? Mas aí, o que é que a gente viu na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte? O que é esse trabalho espiritual? Nossa, quem está já assistindo já sabe do que eu estou falando, né? Ele fala que o trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento do nosso ser. Então, tudo que faz com que a gente vá para um desenvolvimento do nosso ser, da nossa consciência, é o trabalho da espiritualidade. Se está fazendo o contrário, é o trabalho, obra de engano, o trabalho do inimigo. Porque você sabe, né? O inimigo também tem o trabalho dele aí, né? Você sabe disso, né, pessoal? Estão trabalhando contrário ao nosso desenvolvimento do nosso ser, da nossa consciência. Sabia disso ou não? Ou eu preciso falar de novo para vocês? Então, autodesenvolvimento do nosso ser é uma busca por um propósito de vida, né? E aprofundamento do autoconhecimento para viver uma vida espiritual de forma mais plena, então, feliz, equilibrada, né? E significativa, então, com significado, para você não cair no vazio existencial. É uma pessoa que está vivendo aqui, mas está com vazio existencial porque não tem significado na vida. Então, a gente vai sair desse vazio existencial, quando a gente dá significado, sentido de a gente estar aqui nessa realidade. Tem pessoas que ficam assim, qual é o sentido de a gente estar aqui? A gente vai, trabalha, ganha dinheiro, come, né? Vai no banheiro, né? Que jogou para dentro tem que jogar para fora, né? Vai no banheiro, depois vem e volta. Aí a gente assiste televisão, dá risada, esperando a gente desencarnar. É isso o sentido da vida, pessoal? Você tem que dar um sentido. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Eu sou um ser espiritual, estou usando um corpo físico nessa realidade. Por que eu estou aqui? Entende, pessoal? E tem pessoas que às vezes entram nessas crises existenciais, né? Entra nesses momentos, já é para ela entrar, buscar esses conhecimentos para se despertar. Ele diz que o trabalho da espiritualidade também envolve a conexão com algo mais que a si mesmo, como Deus. Então, envolve o seu relacionamento com Deus. O trabalho da espiritualidade. Aí o que mais? Que pode ser através de práticas espirituais como meditação, estudo das escrituras, oração, vivência de valores como amor, respeito, empatia no nosso dia a dia. Então, quando você está colocando isso, se você está trabalhando, você está melhor, você está vibrando no amor, você está trabalhando para a espiritualidade. Você está nesse processo. Então, qualquer momento, a espiritualidade vai usar a sua vida para abençoar a outra vida, para fazer o bem a outra pessoa. Então, eu agradeço muito, tá, pessoal? Por isso que eu agradeço sempre no começo e no final aqui desse vídeo, por ele abrir meu entendimento, me dar força para eu estar aqui gravando o vídeo, tá, pessoal? Mesmo eu sem condição financeira, sabe, sem nada. Mas o que ele me deu, eu estou passando, né? E ajudei aqui várias pessoas, graças a Deus por isso, tá? Pessoas até que eu nem conheço. Eu queria ajudar meus familiares, mas a gente tem que saber disso, que a pessoa tem que querer ouvir, tem que querer melhorar. Ela está com problema, então tem que vir até você. A gente não pode ajudar mesmo que seja o nosso familiar, tá, pessoal? Nessas coisas espirituais, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio daquela consciência, por mais que ela seja da nossa família.
Ah, irmão Samuel, ela é da minha família, eu quero ajudar ela. Eu quero ajudar espiritualmente, tá? Essas coisas espirituais. Aí a pessoa tem que tomar decisão, pessoal. A gente vai ajudar fisicamente, dar um dinheiro, contribuir, a gente vai, né, apoiar na dificuldade, mas a gente não vai poder ajudar espiritualmente essa pessoa, emocionalmente, né? Porque ela tem que querer isso, ela tem que ouvir, acreditar no que eu estou. Se ela perceber que eu posso ajudar ela. Não, esse irmão tem conhecimento, ele pode me ajudar. Entende? A gente tem que esperar isso, tá, pessoal? Então, ele diz que é assim, colocando a práticas espirituais, né? A gente fazendo como meditação, estudo das escrituras, oração e a vivência do nosso dia a dia. A gente colocar em prática o amor, a empatia. Então, quando você está fazendo isso, isso percebe que você está conectado com a espiritualidade, está no processo do trabalho da espiritualidade. Então, você está trabalhando para a espiritualidade e não sabe. Tem muitas pessoas, tá? Até inconscientemente, ela trabalha para a espiritualidade e não sabe. Sabia disso? Inconsciente, ela não sabe o que está fazendo, ela vai pela intuição, mas ela está fazendo o trabalho da espiritualidade. Tá? Aí o que a gente viu isso, né? Na primeira, segunda, aqui terceira, quarta, quinta parte. E aí ontem a gente gravou, foi a sexta parte, não foi? Aí agora a gente vai para a sétima parte. Vamos lá? A gente parou aqui nesse versículo aqui, Hebreus 6:10, né? A gente parou aqui nesse versículo, que diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostraste, enquanto serviste ao santo e ainda serviste. Então, quando a gente está servindo aos santos, né, aqueles que são espirituais separados, está servindo um ao outro, pessoal. Por isso que eu faço isso aqui com vocês. Vocês têm que ter essa vontade de servir um ao outro, tá, pessoal? Com amor, com alegria, tudo que você estiver fazendo, tiver como fazendo para Deus. Então, quando você está servindo ao santo, né? E ainda servir, então, se ainda você está servindo, você está fazendo o trabalho da espiritualidade. Então, a obra de Deus, a obra desse Deus invisível. Então, ele disse, e Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, né, que você colocou para o seu nome mostrar-te. Então, por amor ao nome de Cristo, ao nome de Deus, a gente está demonstrando, amando o próximo, fazendo bem ao próximo. Deus não vai esquecer da gente. Ele não é injusto. Por isso que lá Paulo fala, Deus é fiel, tá? Se a gente não é fiel, ele permanece fiel para dar aquilo que a gente merece. Se a gente faz o trabalho a gente vai ser recompensado. Principalmente, se não for aqui, vai ser de vida eterna. É a maior recompensa que a gente pode ter. Tá? Aí a gente falou isso, né, na sexta parte, aí agora vamos para a sétima parte. Ele fala, Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, olha o que o apóstolo fala aqui, pessoal. Ele fala, mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Então,
ele tinha um propósito, ele sabia, ele tinha essa convicção, ela sabia que ele tinha, então ele tinha que cumprir isso com alegria, a carreira dele, que é o propósito de vida, que é o ministério que ele recebeu, né? A autoridade do Senhor Jesus para fazer isso. Para dar testemunho de quê? Do evangelho, então, da boa nova, da graça, então, dá testemunho de Cristo. Porque a graça de Deus é Cristo. Então, ele estava fazendo isso, os apóstolos. É o que a gente tem que fazer. Então, será que agora a gente não vai falar o nome de Jesus? Tá, já estão proibindo aí, tá? Esses setores que eles comandam, eles estão proibindo. Entende? Não, é proibido falar aqui o nome de Jesus. Já está começando, pessoal. Acorda para a vida, tá? É um nome que está acima de todos os nomes. Então, foi através desse nome, dessa graça de Deus, que o apóstolo veio dar testemunho do evangelho da graça de Deus, de Cristo. Entende? Que está na vida dele, que ele estava passando esse amor para os irmãos, tá, pessoal? Mas todos aqueles que receberem essa graça. Porque tem gente que não querem. Então, a gente não pode fazer nada, tá, pessoal? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio, tá? Não é como os evangélicos estão ensinando, tem que empurrar para você, aceite Jesus, aceite na tora, aceite, vai, não sei o quê. Não é assim, tá, pessoal? A gente que tem entendimento não faz isso, tá? Eu lembro do meu tempo que eu estava nas igrejas, era assim, era um convencimento de empurrar para a pessoa aceitar Jesus. Principalmente a gente que, nosso familiar, a gente levava e aceite, vá lá na frente, vá, fale lá, fale lá, aceite. Então, empurrando para que a pessoa aceite uma coisa que ela não queria naquele momento. A gente tem que respeitar isso, tá? E isso está acontecendo ainda, tá, pessoal? Porque as pessoas têm esse tipo de pensamento. Agora diminuiu mais. Eu até vi um vídeo, né? Uma menina gravou, ele disse que a gente não está vendo mais pessoas indo na porta, né? Como os testemunhos de Jeová, falar da Bíblia, ou então os cristãos evangélicos convidar para ir para a igreja. Hoje não tá mais, a menina estava percebendo isso na cidade dela. Antigamente eles vinham na porta aqui, ficavam convidando toda hora e eu não querendo ir. Eu vi uma menina falando, então na cidade dela ela já não está vendo mais isso. É pessoas despertando, tá, pessoal? Porque eles sabem que não é levar a pessoa para a igreja lá para aceitar Jesus, ou se batizar, ou fazer qualquer coisa. As pessoas estão despertando devagarzinho, tá? Estão entendendo o que é a igreja, o que é o despertar da consciência, tá? Então, é isso, tá? Mas a gente faz isso, a gente já fez muito isso, tá? Então, João, vamos lá? 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Então, olha o que Cristo fala aqui, pessoal. De que obra ele está falando que aqueles que crê no nome dele vai fazer maior do que ele fez? Nossa, a gente olha assim, você vai fazer obras maiores do que Cristo fez? Entende, pessoal? A gente fica olhando assim e não entende o que Cristo está falando. Então, ele está falando a obra que é feita na nossa vida, pessoal. E a gente vai fazer a obra na vida das outras pessoas. A espiritualidade, você vai se tornar um canal da espiritualidade. Porque eu vou para o Pai. Então, ele diz que quando ir para o Pai, o Espírito viria para guiar
a gente em toda a verdade. É isso, tá, pessoal? O que mais? Hebreus 4, versículo 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, pessoal, existe um repouso. Então, o que é que significa esse repouso? Descanso. É o sétimo dia de Deus. Então, quem é esse repouso que a pessoa vai encontrar descanso na alma dele? É Cristo, pessoal. Cristo é o sétimo dia de Deus, o dia do descanso. Descanso para quem? Da sua alma. Então você vai descansar das obras mortas, tá? Como Deus descansou no sétimo dia, que foi o dia que é o dia de Cristo, né? Então, por isso que os adventistas, né? Sétimo dia, eles não entendem de que dia está falando. Está falando do dia que é o dia de Cristo. Porque Deus não tem tempo, pessoal, né? Você vê que o parâmetro do dia de Deus, um dia aqui, um dia para Deus é como 1000 anos que a gente passa aqui nessa realidade. Então você acha ali que Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no sétimo? Você está pensando que é o dia que a gente conhece aqui, pessoal, nessa realidade? Não é. Porque você viu que antes de ele criar o dia para um dia para a gente aqui, tinha que ter o sol, né? E Deus só foi criar o sol no quarto dia. De que dia ele estava falando? Porque se a gente só entende, por exemplo, o sol nasce, depois se põe, aí é um dia, aí já foi um dia, é a noite, aí vem a noite. Mas não tinha sol, que ele foi criar no quarto dia. Mas de que quarto dia é esse que ele depois criou o sol e a lua? Entende, pessoal? Então, essa é a ignorância das pessoas, né? Que é o sábado, guarda o sábado. Você sabe quem é, tá? Então, ele não sabe de que dia está falando ali. Porque se a gente conta o tempo, o dia aqui, através do sol, da noite. Por isso que quando eu começo o vídeo aqui, eu digo bom dia, boa tarde, né? E boa noite. Não é isso? Posso falar também boa madrugada também, né? Se vocês assistirem de madrugada, meu filho. Entende? Então, o descanso, esse repouso que a gente vai ter para o povo de Deus é Cristo. Porque aquele que entrou no seu repouso, então, como é que você entra? É uma coisa que você está falando que para entrar. Você está vendo como não tem nada a ver com o negócio do dia. Como é que você vai entrar? Eu vou entrar no sábado e vou descansar agora. Não existe isso, tá? É o engano que está aí também, tá? Nesse meio aí, aquelas pessoas que guardam o sábado aí, tá, pessoal? Então, ele próprio repousou, né? Deus, de suas obras, como Deus da sua. Então, próprio Cristo repousou das suas obras, como Deus também repousou das suas obras, né? Entende, pessoal? A gente precisa entender essas coisas, tá? É coisas que tá subliminar, tá, pessoal? Se a gente não for espiritual, a gente vai entender como essas pessoas estão entendendo, tá? O que mais? 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com a obra praticada por meio do corpo, quer seja boa, quer seja má. Então, o apóstolo Paulo, né, aqui em 2 Coríntios, né, 5:10, ele fala, pois todos. Então, o que é que significa todos? Todos é todos, tanto aquele que fez o bem quanto o mal. Vai comparecer aonde?
Ele vê, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, tem um tribunal de Cristo. Para quê? Para quê, moço? O que é que vai comparecer nesse tribunal? A sua consciência. Por isso que ele fala aqui, ó, lá embaixo, para que cada um receba de acordo com a obra. Então, de acordo com aquilo que você fez aonde? Aonde? Praticada por meio do corpo. Então, esse é um julgamento o quê? Consciencial. Então, é um tribunal de consciência onde você vai julgar a sua consciência por o que você fez por meio do corpo. Quer seja boas, então, quer seja você praticou obras boas ou quer seja má. Então, toda a consciência vai estar perante esse tribunal de Cristo. Por isso que se a gente faz boa obra, não por causa do medo de comparecer, mas com sinceridade, com amor, então a gente vai receber o nosso galadão. Agora, se você está fazendo mal aí, né? Você agora é uma consciência que você está encarnada, que você tem um corpo, né? Você está aqui e aí tá... Que nada, irmão Samuel. Tá aprontando aí, tá? Tá bom. A gente tá avisando, tá? Isso é um aviso da espiritual. Tá avisando. Aí você desencarna. Então, sua consciência vai comparecer ao tribunal de Cristo. Tá, pessoal? Não tem o que fazer. Entende? O que mais, pessoal? João 9, versículo 4. Vamos ler. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então, pessoal, olha o que é que Cristo está falando aqui, né? João, ele está falando, ele disse que ele estava precisando fazer o trabalhar enquanto é dia. De que dia ele está falando? Essa é a pergunta. É no dia lá. Então, para fazer a obra daquele que me enviou. Então, enquanto ele estava ali, ele era o dia para aquelas pessoas que me enviou. Então, aquele que me enviou para isso, fazer essa obra. Ele veio com propósito, pois está chegando a noite. Que noite? É noite normal? Essa noite que é como é, o sol se põe? Não, ele está falando da noite, né? Que é uma noite que significa trevas. As trevas, os pensamentos estão chegando. Então, preciso colocar esse dia, essa luz, fazer essa obra do dia. Para que vocês tenham uma referência. Por isso que a nossa referência é a obra de Cristo, que é uma obra do dia. Então, é uma frequência elevada. Ele fez isso. Quando ninguém pode trabalhar. Então, nas trevas, ninguém faz o trabalho do dia, pessoal. Difícil. Então, se o dia está com você, que é Cristo, que é o sétimo dia, o dia está com você, então você faz a obra daquele que enviou. Então você faz a obra de Deus. Se você não está no dia, você está na noite, nas trevas, você faz a obra do inimigo, né? Você faz uma obra contra o próprio Deus, o próprio Cristo. Entende, pessoal? Aí o que mais? 2 João 1:8. Tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes de que seja recompensado plenamente. Então, o que é que João aqui 1, versículo 8 fala? Tenha cuidado, mandando a gente ter cuidado. Para o quê? Para que vocês, né, irmãos despertos, né, não destruam o fruto do nosso trabalho.
Então, o que é destruir o fruto do trabalho dos apóstolos? É você comece, os apóstolos ensinaram a coisa e você vai lá e ensina a outra, você tira totalmente, você destrói o trabalho que os apóstolos fez na sua vida. Qual o trabalho? O trabalho que ele fez na sua vida, de passar a verdade. Então, ele vai destruir o fruto, então você não vai ser uma árvore que vai dar fruto bom. Você vai destruir. Então, porque a gente é como árvore, né, pessoal? A gente tem que dar fruto, fruto do bem, fruto bom que as outras pessoas possam usufruir da frequência, da vibração. Então, se vocês estão usufruindo da minha frequência, vibração, conhecimento aqui, isso é um fruto bom. Não pode ser destruído, né, pessoal? A gente tem que tomar consciência. O fruto do nosso trabalho, antes seja recompensado plenamente. Então, antes de você ser recompensado plenamente, então, ter a recompensa de vida eterna. Entende, pessoal? É claro, né? Aí o que mais? Vamos lá, vamos continuar, que tem muitas coisas ainda. João 6, versículo 28 e 29. Mas deixa eu tomar aqui um chazinho para minha garganta, né, não ficar tão rouca do que já é, né, pessoal? Então, João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar a obra de Deus? Então, alguém perguntou, tá, pessoal, a Jesus, né, quando ele estava aqui, nessa realidade, perguntou o que, como é a pergunta da pessoa? Disseram-lhe, pois, né, a Jesus, que faremos para executarmos a obra de Deus? Então, o que é que a gente pode fazer para executar a obra de Deus? Então, pessoal, essa pergunta é para vocês. O que é que vocês podem fazer para executar a obra de Deus? Né? Que é o trabalho da espiritualidade. Você entende? Vocês aí que assistiram até a sexta parte aí. O que é que vocês têm que fazer? Então, ele estava perguntando a Cristo. Aí, Cristo, o que é que Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta: creia naquele que ele enviou. Então, essa é a obra de Deus, pessoal. É crer naquele que ele enviou. Então, quem foi enviado por esse Deus que a gente não conhece, esse Deus invisível, esse Deus incognoscível, esse Deus que está além do tempo, esse Deus invisível. Então, quem enviou quem? Quem foi que Deus enviou? Então, a obra de Deus é essa. Quando você crê no nome de Cristo, né? Você crê, você entra nessa frequência, então você está fazendo a obra de Deus. E os evangélicos não sabem disso. O próprio Cristo está respondendo aqui para vocês aí, evangélico, católico, espírita, tá? Que você não precisa somente crer. Então você tem que crer no coração. E quando você crê, então o próprio você vai se tornar um canal do próprio Deus para fazer o bem ao próximo aqui. Quando você crê naquele que ele enviou. Então, Jesus respondeu à pessoa que perguntou a ele: como é que a gente faz para executar a obra de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é crer naquele que ele enviou. Então, crer em Cristo. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, pessoal, será que a Bíblia fala do trabalho da espiritualidade? Aí, você entende como enganaram a gente, pessoal? Enganaram a gente para não falar a verdade nesses contextos todos religiosos que estão aí. Por que está fazendo isso com a gente, pessoal? O espírito do engano aí está usando essas pessoas.
Entende? Então, próprio Cristo responde, mas às vezes porque a gente, tá, pessoal, tá vibrando no engano também. Então a gente vai ser atraído por engano. Foi o próprio Paulo falou isso, né? Porque se você resiste à verdade, né? Deus vai enviar para você a operação do erro, a operação do engano. Então você vai entrar no engano. Não tem outra que fazer, tá? Aí, aí o que mais, pessoal? João 4, versículo 34. Aqui vocês vão cair na verdade, tá, pessoal? Aqui não é um canal como é, de entendimento, de querer tirar dinheiro de você, de, sabe, chamar você para aqui. Não, aqui eu vou passar a verdade. Quem tem estômago vai suportar essa verdade, quem é da verdade. Quem não for da verdade, vai embora, tá? Boa sorte para ele, se tiver sorte, né? Aí ele fala, João 4:34. Jesus lhe disse: a mim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, foi quando os apóstolos voltaram com a comida e aí disse: mestre, você não está com fome, não vai comer? Ele falou o quê? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, realizar a obra espirituais que era, como é, atrair esses discípulos, atrair vários outros discípulos, como a gente também. A gente é atraído agora pelo nome de Cristo. Já passou mais de 2000 anos, mas muito é atraído por essa frequência que Cristo deixou aqui nessa realidade. É? Olha aí, tem mais de 2000 anos, mas ainda tem seguidores de Cristo. Alguns aí falsos, outros, mas tem verdadeiros seguidores de Cristo. Tá, pessoal? Então, o que mais? 1 Coríntios 16, versículo 10. E se Timóteo for verde, que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Então, eles estavam falando, né? Se Timóteo, né? Timóteo fosse visitar os irmãos lá em Corinto, né? Que esteja vos vede que esteja sem temor convosco. Então, não tinha temor. Paulo enviou Timóteo, as pessoas não estavam tendo temor pelaquele que Paulo estava enviando, que era discípulo dele e era jovem, né? Porque Timóteo era um jovem, aí as pessoas não tiveram temor, não queriam ouvir Timóteo, né? Como assim, pessoal? Então, aí isso acontece, tá? A pessoa quando é jovem, tá, pessoal? Os velhos, às vezes as pessoas velhas não querem ouvir o jovem porque ele acha que ele sabe mais do que o jovem, mas essas coisas espirituais não tem nada a ver, pessoal. Isso aconteceu comigo, eu era novo, né? Eu fui enviado onde só tinha senhores lá, tudo cabeça branca, e eu ia lá falar, colocar lá, falar sobre a Bíblia lá. Os velhos lá, antigos, ficaram falando: ô, rapaz, esse jovem aí, ele sabe negócio da Bíblia aí. Então, isso aconteceu com Timóteo, tá, pessoal? O que é que ele fala? Foi verde que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Então, ele trabalha na obra do Senhor. Timóteo trabalha, ele está trabalhando, fazendo o trabalho da espiritualidade também, como eu estou fazendo. Por que vocês não estão com temor de ouvir, de prestar atenção? Porque ele é jovem? Porque Timóteo é jovem? Então, isso acontece, tá, pessoal?
Acontece muito. Então, Paulo não poderia ir, né? Então, Paulo quem foi, enviou Timóteo, né? Para que Timóteo for verde, que esteja sem temor convosco. Então, você está sem temor convosco com Timóteo, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Então, Timóteo trabalha também para a espiritualidade, para o Senhor, como eu também estou trabalhando. Ele também está trabalhando a espiritualidade. Ele tem entendimento. Eu estou instruindo ele. Ele é jovem. Eu estou mandando ele aí para falar sobre os conselhos, as coisas do trabalho da espiritualidade. Vocês não querem receber. Está sem temor, né? De ouvir, não quer ouvir a pessoa. Isso acontece, tá, pessoal? Principalmente quando é jovem, né, pessoal? O rapaz é jovem e aí os velhos, eles têm, como é que se diz? Bate a inveja, né? A frequência da inveja entra aí. Porque diz, é eu que tenho que falar, porque eu tenho mais conhecimento. Eu sou mais velho, eu passei por muitas coisas na vida. Mas não é isso que garante você você fazer o trabalho das pessoas. Não é isso, tá? É a sua conexão, a obediência, é a sua disponibilidade do trabalho das pessoas, tá? O que mais? Apocalipse 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Então, se aquele que vencer, né, e guardar até o fim as minhas obras, então, as obras de Cristo, né? O que ele deixou como a gente fazer. Então, se você perseverar, o que é que ele falou? Lhe darei poder sobre as nações. Então, você vai receber um poder sobre as nações para... Você vai ter você vai ser uma pessoa que tem autoridade. Dada por Cristo, por Deus, né? Entende? Então, é isso que o inimigo de Cristo, o que fez essa matrix, não quer que você tenha consciência. Ele não quer que você se aproxime. Então, todo o trabalho, toda a frequência dessa ilusão da matrix é fazer com que você fique na baixa vibração. Não evolua, não cresça espiritualmente. Porque essas pessoas querem ficar dominando a sua consciência. Então, são escravo do inimigo. Por isso que Cristo disse, né? Se verdadeiramente, se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. Por quê? Se você é escravo do pecado, você está escravo da matrix, você é escravo do inimigo. Cristo foi bem claro com os sacerdotes, imagine, sacerdote daquela época, os fariseus, tá? Ele foi claro e assertivo, mas eles não entenderam nada, tá? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá? João 17, versículo 4. Eu glorificar-te-ei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então, quando Cristo estava passando a autoridade para os discípulos, né? Que ali começava, quando Cristo foi crucificado, lá por isso que ele falou, está consumado. Então, ali houve um consumo desse trabalho que ele fez na terra. Que é o quê? Eu glorificar-te-ei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então, ele sabia que tinha uma obra, uma incumbência de fazer aqui, para que a obra, a frequência de Deus permanecesse aqui nessa realidade. Então, aquilo foi consumado na cruz lá.
Depois ele passou a autoridade toda para os apóstolos, o qual formou esse corpo espiritual que é o corpo de Cristo. Será que existe ainda esse corpo de Cristo ou já acabou, pessoal? Você entende? Porque o corpo de Cristo ele não existe tempo. Mas já tem 2000 anos aqui na contagem, né, da nossa realidade que a gente vive aqui. Já tem mais de 2000 anos. Nenhum ser humano consegue viver 60, 80 anos, né? Então, como é que aí existe ainda o corpo de Cristo? Existe a igreja de Cristo ainda? Coloca aí nos comentários aí, tá? Se vocês têm entendimento, tá? Ah, o que mais? Cadê? Tem mais? Tem mais, pessoal. Aqui. Vamos lá, vamos prosseguindo. 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, pessoal, por que a gente é soldado, né, pessoal? Porque a gente foi chamado para se alistar no exército de Cristo, né? Tem até uma música que os evangélicos cantavam, né? Na igreja, né? O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo, nenhum inimigo nos resistirá. Então, a pessoa falava que o nosso general... Então, e a gente somos soldados de Cristo, né? É o que Paulo fala aqui para Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado, então, soldado de Cristo, né? Se Cristo é seu general, o nosso general é Cristo. Aí por isso que eu faço assim, ó, na hora que termina o vídeo, porque eu sou um soldado, eu sou um servo, eu sou uma pessoa que está trabalhando para a espiritualidade. Então, e o nosso general é Cristo, então ele é que vai na frente nos guiando nessa batalha espiritual. Então, o nosso general é Cristo. Seguimos o seu passo. Nenhum inimigo nos resistirá. Os evangélicos cantam isso, né? Eu cantei muito aí nas igrejas, é uma música bem animadinha, né, pessoal? Então, ele diz que nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio dessa vida civil. Então, você não pode, essas coisas aqui deste mundo, negócios dessa vida, não pode atrapalhar o seu trabalho da espiritualidade, porque o importante é o trabalho da espiritualidade. Esse trabalho aqui, essas coisas, se você se envolve totalmente aqui, se perde nessas coisas, então, o que é que ele fala? Já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, se você deseja agradar aquele que lhe alistou, que você foi chamado por Deus, você deseja agradar a Deus, a Cristo, não, você não pode se enrolar com essas coisas desse mundo, tá? Deixar que faça você parar a seu trabalho espiritual, a sua jornada da consciência. Você não pode. Então, isso você tem que tomar consciência, tá? O nosso general é Cristo, seguimos o teu passo, nenhum inimigo nos resistirá. Entende, pessoal? Então, canta a música aí que os evangélicos cantam, você vai lembrar que você é um soldado espiritual, tá? O que mais, pessoal? O que aqui ele está falando mais aqui? Filipenses 1:6. Estou convencido, né, de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então, pessoal, quem começou a obra, né, na nossa vida? Foi o próprio Deus, pessoal. Quando ele despertou, fez a gente entender as coisas,
Quando a gente despertou, então, ali começou o processo do seu trabalho espiritual na sua vida. E o pior de tudo é que ele vai trabalhar na sua vida e você vai ser um instrumento da espiritualidade para fazer também a obra de Deus na vida das outras pessoas. Foi o que ele fez com Paulo, os apóstolos, os discípulos todos aí. Foi assim que Deus fez, tá? E não tem como, não tem como impedir isso, tá, pessoal? Então, Paulo disse que estava convencido de que aquele que começou a obra, então, na vida de vocês, então, na vida dos irmãos, ele diz que vai completá-la até o dia de Cristo. Então, Cristo é um dia, né, pessoal? Você sabe, né? Cristo é o 7º dia, né? Então, aí o que mais, pessoal? Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, porque, pessoal, a nossa fé, ela é uma força que estimula a gente a fazer a obra de Deus aqui, fazer o bem ao próximo. Então, você diz que tem fé, você diz que tem, mas você não consegue fazer o bem ao seu próximo? Você não consegue fazer uma coisa, um bem à pessoa que está do seu lado, às outras pessoas? Então, você está morto espiritualmente. Está morto. Ah, mas eu vou para a igreja, irmão Samuel, eu tenho fé. Não, se você verdadeiramente esse Cristo está trabalhando na sua vida, não tenha esse, pessoal, a movimentação da energia, da frequência de Cristo na sua vida e você não ter obra aqui, você não colocar o seu propósito de vida aqui. Você viver, eu não sei qual é o meu propósito, irmão Samuel. O que é que eu vim fazer aqui? Você está perdido. Não existe isso. Uma pessoa que está na frequência de Cristo, é de Cristo, ela tem certeza, ela tem fé, ela vai na força, a força está dentro dela, ela começa a fazer o bem ao próximo aqui. É isso que Tiago está falando, tá, pessoal? Por isso que se você tem fé, né, você não vai poder estar morto, você vai fazer obras de luz, obras do bem, obras que vai beneficiar várias pessoas. Por isso que eu agradeço, tá? Se estão ajudando você, eu vejo aí os comentários, graças a Deus, tá? Pelo menos vai ser uns karma, uns pesos que vai sair das minhas costas. Muito grande, tá, pessoal? Uns pecados aqui das minhas costas vai sair do meu lombo, tá? Por isso, quando alguém aqui desperta no meu canal, ele começa a seguir, começa a se alegrar, começa então, nossa, já saiu um pecado do meu lombo já. Tá certo, pessoal? Mas é isso. A gente está aqui para se tornar esse canal de bênção da espiritualidade, abençoar várias pessoas, tá, pessoal? Eu queria abençoar toda a minha família, mas isso depende também da disposição da consciência dessa pessoa. Se ela quer, ela tem livre-arbítrio de escolher, pessoal, tá? A gente não pode interferir nessas coisas, tá? É uma decisão dessa consciência. Aí o que mais, pessoal? Vamos lá? Já vai dar 60 minutos. Aí, se a gente vai fazer a 8ª parte, tá, pessoal? Aí o que mais aqui que ele fala? Salmo 138, versículo 8. Vamos ler. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, olha, veja que o salmista, ele sabe que Deus colocou um propósito na alma dele. E ele sabe que Deus vai cumprir na vida, ele vai fazer o trabalho, né? Teu amor, Senhor, permanece para sempre. A vibração, né, do amor permanece para sempre. Você tem que entrar nessa vibração.
permanece para sempre. Não abandone a obra das tuas mãos. Então, está falando que ele está pedindo a Deus que não abandone a obra da mão de Deus. Então, nós somos obra da mão de Deus. Deus não vai abandonar. Então, e Paulo falou isso. Eu estou convencido de aquele que me chamou para essa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então, Paulo também tinha certeza de todos aqueles que foram chamados despertar a consciência, Deus vai completar essa obra até o dia de Cristo. Ninguém se perde. Por isso que Cristo falou, né? Todo aquele que o Pai envia a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Estamos seguros, pessoal, tá? Estamos seguros. Vamos permanecer nessa frequência aí do bem, a frequência da espiritualidade de Cristo, essa frequência, porque a gente está seguro. Cristo não vai nos abandonar, tá? Nem o próprio Deus ele vai estar trabalhando na nossa vida. Tá certo, pessoal? 60 minutos, vamos parar aqui, vamos parar 60 minutos para não ficar muito longo. Vocês sabem que o nosso general é Cristo, né? Entende? Então vamos parar aqui, 8ª parte. Nossa, pessoal, eu não sabia que ia dar tanto essa aqui, né? 8ª parte, pessoal. Nossa, essa novela rendeu cada capítulo. A novela rendeu cada capítulo aqui, tá? Então, vamos continuar seguindo o nosso general que é Cristo? Vamos, como um bom soldado de Cristo, seguir os seus passos? Nenhum inimigo nos resistirá. Tá bom, pessoal? É a música aí, tá? Então, vamos continuar. Obrigado aí, tá, pessoal? Vamos amanhã, se Deus permitir, a gente vai continuar a 8ª parte, né? Eu acho que é a última, né, pessoal? Eu acho que é a última. A gente termina, né, esses versículos e aí vamos começar o novo tema aí, tá? Um tema também interessante, né? A gente vai começar um novo tema, mas vamos terminar essa novela que tá muito boa, tá? Eu tô nem querendo que termine esse tema, porque esse tema abrange tudo, né? O trabalho da espiritualidade. E é importante você saber disso, tá, pessoal? Então, é isso. 8ª parte amanhã, tá? Se Deus quiser. Agradecer a vocês aí, tá, pessoal? Vi aí que vocês novos aí, tá? Teve até alguns que comentaram aí. Tá? Obrigado aí, tá, pessoal? Vocês compartilharam também. Nossa, teve até pessoas me soltando beijinho assim. Me soltando beijinho, né, pessoal? Obrigado, tá? Pelo carinho aí, pelo tudo, tá? E vamos continuar, né? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade na nossa vida. Até a próxima, se Deus quiser, e essa espiritualidade. Tchau!